Vamos respirar, convidar nossos amigos espirituais, nosso Pai maior, para que neste momento possamos abrir nossos trabalhos, agradecendo por tudo que nos oferece, Senhor. Obrigada pelo domingo maravilhoso que tivemos, pela oportunidade que foi dada a cada filho de agradecer pela mãe ou pelo pai, que foi dado a cada um de nós o renascimento, mesmo aquelas que já partiram, mas eu tenho a grande certeza que onde cada uma se encontra, está vibrando por cada filho que deixou aqui na terra, para que possamos juntos vencer, aprender, amar, construir, servir em Teu nome, Senhor. Mas servir com simplicidade, com a honestidade em cada palavra que colocamos. Nos ajude nessa tarde, para que cada irmão que adentra na sala unidos pela doutrina, sinta-se acolhido e amparado. Aqueles que não podem estar aqui conosco, eu peço aos mensageiros da luz que vão ao encontro de todos, levando o nosso amor, o nosso carinho. Eu inicio as nossas atividades com uma mensagem: perdão e liberdade. Aprendemos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde tiveres e onde fores, lembra-te do perdão incondicional, para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. A morte não é libertação pura e simples. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhes são próprios. Muitos conduzem consigo, além do túmulo, uma taça de fel envenenado, com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na terra. E muitos dos que ficam na terra conservam consigo no coração um vaso de fogo vivo com que destrói as melhores esperanças do que demandam o cinzento portal do túmulo. Não procures para a tua alma o inferno invisível do ódio. Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não
prescindimos da paciência alheia. Nem sempre somos nós a vítima real de que, por atitudes e manifestas, induzimos o próximo a agir contra nós, convertendo-nos ante os tribunais da justiça divina, em autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitadamente diante dos outros. Toda intolerância é violência, toda dureza espiritual é crueldade. Quase sempre a crítica é corrosiva do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é um chicote de brasas. É sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos. Conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Mensagem de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então eu começo as nossas atividades hoje aqui na sala com essa mensagem: perdão e liberdade. Sejam todos bem-vindos. Linda essa mensagem, né? Estão todos bem? Que bom. Então vamos hoje dar início aos nossos estudos. Eu quero fazer uma pergunta para todos. Vocês têm tido alguma dificuldade com esse livro? Aconteceu na Casa Espírita? Estão com alguma dúvida? Tem alguma pendência? Em tudo que já foi colocado aqui na sala, ficou alguma dúvida? Vocês estão gostando? Estão entendendo a colocação? O que vocês acham? Tem alguma pergunta para fazer? Fico feliz, Lívia. Que bom que tu tá conseguindo. Tudo bem? Tá ótimo. Querem dar alguma ideia? Então tá bem. O som tá muito alto, tá baixo? Dá para vocês ouvir bem a sala? Tudo ok? Então tá bom. Então vamos dar início? Hoje no nosso capítulo vamos falar sobre estimulando a vaidade. Mas vamos falar um pouquinho dessa forma, estimulando a vaidade, que existem duas formas de estimular a vaidade, né? E é essas duas formas que nós temos que ter cuidado. Seja bem-vindo. O Fernando hoje está caindo bastante, né, Fernando? Seja bem-vinda, Eugênia. Então, ser vaidosa não é algo errado que eu digo. Ser vaidosa, de cuidar do cabelo, de cuidar do seu corpo, da sua aparência, isso é maravilhoso, né? É respeitar o seu físico. Claro que não com aquela extrapolar, mas essa estimulando a vaidade, eu sou uma das pessoas que eu sempre, nos meus atendimentos fraternos, eu sempre procurava passar para aquela irmã que chegava às vezes ali tão desmotivada, né, com aquele cabelo assim, às vezes lá jogado de qualquer jeito ali, sem um batonzinho. Eu sempre procurava passar para ela que ela tinha que aprender a se amar um pouquinho, se cuidar, arrumar o cabelo, fazer um coque, né? Passar um brilho nos lábios. Isso já ajuda tanto a nossa autoestima, né? Então, essa estimular a vaidade, também podemos ajudar alguém dessa forma. Mas esse estudo que hoje vamos colocar aqui, que eles se referem, é diferente, né? Então, o nosso livro começa que o plano de Júlio César fora muito bem executado. Como foi executado? Quando eles invadiram o centro espírita, né? E descobriram que o marido da
da Márcia, o Boaventura, tinha um ponto fraco, aonde eles começaram a trabalhar em cima desse ponto fraco. Então, por isso que esse ataque para eles foi bem sucedido. Clodoaldo conseguira convencer Boaventura, que é o marido de Márcia, que permanecia inebriado pelas novas informações recebidas. Os adversários da paz comemoravam. Júlio César, conversando animadamente com o capataz, informou: "Pronto, só nos resta aguardar. A semente foi lançada e a terra é muito boa. Boaventura, de retorno ao lar, haverá de infernizar nossa querida Márcia, efetuando a discórdia, retirando naturalmente a esposa do equilíbrio. O marido fanático haverá de massacrá-la, destruindo-lhe pouco a pouco a disposição para trabalhos espíritas. A tarefa do atendimento fraterno perderá uma de suas melhores cooperadoras." "E agora, mestre?" perguntou Gonçalves, desejando saber dos planos íntimos do mentor das sombras para a continuidade do processo de infiltração. "Agora, meu caro, cabe-nos verificar os grupos de assistência espiritual." "Mas vamos abandonar o caso Márcia Boaventura?" questionou o servo da maldade. "Não abandonaremos este processo. Simplesmente precisaremos dar tempo ao tempo para que a semente do fanatismo plantada na mente do Boaventura germine. Mais tarde, retornaremos à residência da coordenadora do atendimento fraterno para as devidas verificações. Antes de eu dar um segmento, deixa eu marcar aqui para mim não me perder, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se a Márcia, seja bem-vindo, Eternidade. Se a Márcia, ela era uma trabalhadora do fraterno na casa espírita, ela era uma pessoa perfeita, né? Ela tinha 1% só de chance para que esses irmãos pudessem se apoderar dela, né? E muito difícil. Por que eles conseguiram entrar e se apossar do Boaventura, que é o marido dela? Por que com todo o conhecimento que ela tinha, por que a espiritualidade não protegia o lar da Márcia? Você saberia me dizer por quê? Que a espiritualidade não protegia o lar? Pelo padrão vibratório dele. Concordo, perfeito. Mas seria só isso? Seria só isso, Lívia? O que vocês acham? Vocês concordam com o que a Lívia disse? Seria só pelo padrão vibratório? Uma prova, uma expiação, para quem? Para ela ou para ele? Talvez ela tivesse alguma dúvida da fé dela. A Adriane colocou para os dois. Muito bem. Gostei de todas as colocações e todas estão perfeitas. As leis não podem ser derrogadas. Mas as leis, a gente conhece as leis, né? Mas será que realmente nós estamos colocando em prática e conhecemos todas as leis? Porque se eu
sou a Márcia. Tenho conhecimento, tenho equilíbrio, tenho amor, tenho fraternidade, sou uma trabalhadora, sou consciente, sou amorosa, né? Sou aquilo tudo que a gente busca na doutrina e que precisamos. Mas dentro do meu lar, ou um filho ou um marido, tem essa dificuldade. Mas por que a espiritualidade ela não vai nos proteger? Por que a espiritualidade não protege o nosso lar? A espiritualidade... muito bem, Fernando. Também a Adriane diz, difícil de pôr todas em prática. Aí o Fernando diz, as provas vão ser no amor ou na dor. Então, tem coisas que não nos são necessárias, mas também nem tudo é nos revelado. Principalmente para Márcia, por mais que ela tenha conhecimento, não é revelado para ela o desafio que ela mesma colocou. Porque se a gente assim fazer uma recapitulação, e a gente sempre ouve isso nos estudos, que quando a gente se prepara para reencarnar, a gente se reúne com aquela família que optamos e escolhemos bem antes, né? Existe toda uma programação, existe a escolha com quem e como a gente vai vir. Então a Márcia, ela escolheu, ela sabia de todos esses desafios, porque cada um de nós tem um livro aonde está tudo relatado, tudo que nós já passamos em outras existências e o que vamos passar, porque nós colocamos naquele livro os nossos desafios, o nosso crescimento, a nossa necessidade. Então, a espiritualidade, ela vai interagir até um certo ponto, mas a espiritualidade jamais vai abandonar a Márcia, mas ela dá o livre-arbítrio a nós, de também sabermos caminhar com as nossas próprias pernas. Nem tudo eles vão nos falar. Eles protegem sim o nosso lar, mas eles não têm como ir lá evitar que o Boaventura tenha o livre-arbítrio dele, a escolha dele. Então tudo vai ser no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da vida da Márcia e do Boaventura, vai ser um crescimento. Sabe por quê? Porque quanto mais eu perseverar, quanto mais eu ser plena naquilo que eu escolhi, quanto mais eu não me revoltar, a espiritualidade ela vai interagir na hora certa, no momento certo, mas ela não pode interferir de maneira alguma, até nós nos conscientizarmos de que estamos fazendo a coisa certa, sem revolta. Então, no decorrer da nossa leitura, a gente vai ver isso. Então, quando eu perguntei, mas por que a espiritualidade não protege a casa da Márcia? Porque existe um propósito para todos, não só para a Márcia, mas para a casa espírita, lá os trabalhadores, para cada um. Cada trabalhador na casa espírita tem uma missão a ser cumprida, assim como nós temos a nossa missão no nosso dia a dia fora da casa espírita. Então, voltando aqui, esta operação, meu querido, requer muita paciência. Então, assim como esses irmãos trevosos, sabe que a paciência é fundamental? Por que para nós, né, que temos o estudo, sabemos que essa paciência também é necessária e é tão difícil da gente colocar em prática? E veja como eles são muito mais disciplinados do que nós, encarnados, né? Eles ficam às vezes séculos e séculos, né, sentados ali esperando, a banco na frente da nossa casa, qualquer lugar ficam ali, tem a paciência de esperar. Quantos anos eles ficaram planejando a invadir essa casa? Não foi 1 ano, 2 anos, foram anos, para que eles pudessem invadir no momento certo e na hora certa. Então, todo cuidado é pouco. A organização e a cautela são a alma deste empreendimento.
se nós estamos lendo que eles têm que ter cautela, nós também temos que ter cautela naquilo que vamos buscar, seja no nosso trabalho, nos estudos, né, na doutrina. Temos que ter cautela com as pessoas, principalmente com o ser humano, né? Esse é o maior desafio. A prudência, exato, Wagner. Prudência. Prudência, por quê? Foi na sexta-feira que eu estava nessa casa palestrando, uma casa de já tem vários anos já. E eu sei que eu posso fazer esse comentário porque é um comentário construtivo. E aí, quando nós chegamos na casa, eu e a minha mãe, assim, é uma casa... Quando eu conheci aquela casa, era uma casinha de madeirinha. E a dona da casa cedeu os fundos da casa para ser o centro espírita. E eu nunca tive curiosidade de querer saber detalhes. Porque a gente tem que ser, às vezes, uma pessoa... Não se preocupar com detalhes referente a isso, né? Eu nunca tive curiosidade. E aí, essa senhora desencarnou, né? E a minha mãe era a primeira vez que ela estava indo na casa. Quando nós descemos do carro, a minha mãe disse assim: nossa, eu me senti, parece que fiquei tonta. Ela disse assim, mas eu vi que não era uma coisa ruim que a minha mãe estava sentindo. Ela estava sentindo uma energia diferente. E a minha mãe é uma médium já, assim, que ela tem essa sensibilidade de ver, sabe? Aí ela disse assim pra mim, olhou e disse assim: tem uma senhora aqui, morena, assim, aqui do nosso lado. Eu disse: ah, que bom, deve ser alguma trabalhadora da espiritualidade que veio nos recepcionar. Tá, quando nós entramos, assim, na casa, que é a casa da frente, que morava essa senhora que veio desencarnar e doou todo aquele lugar para o centro espírita. Então eles reformaram e nos fundos ficou o centro espírita. Quando nós entramos, eu nunca tinha reparado. E a minha mãe reparou, viu a foto assim, enorme numa parede. E a minha mãe disse assim: foi aquela senhora ali que nos recebeu. E aí eu olhei e disse: eu acho que essa aí era a dona da casa. Tá, passou. Aí a minha mãe perguntou assim, bem assim, disse: puxa vida, o que levou ela a doar a casa? Aí a minha mãe já foi além. Disse assim: quantos filhos que abandonam os seus pais e às vezes os seus pais acabam doando, deixando para alguém bem desconhecido o seu patrimônio, né? Como o tema era honrar pai e mãe, então tudo parecia assim que estava puxando para aquele lado, né? Daquele assunto. E aí a minha mãe já foi além. Eu fiquei sentada estudando um pouquinho e a minha mãe ali no meu ouvido falando, né? Dizendo assim, começou a dizer: nossa, eu vejo tanta coisa, isso e aquilo, a dificuldade da casa. A minha mãe via assim que os trabalhadores muito desmotivados, né? E eu disse: mãe, cada casa tem a sua forma de ser, cada casa tem uma forma de trabalho, cada um está aqui para cumprir a sua missão, né? Eu faço a minha parte. Quando a gente é convidada para ir a algum lugar palestrar, como eu deixei um recado para as meninas, é um trabalho, a gente não pode se negar, jamais, em servir. Então, se nós não temos a paciência e disciplina de chegar em qualquer lugar e levar o amor e não se preocupar o que a casa, o que aqueles trabalhadores estão passando, eu não vou estar fazendo um bom trabalho. Eu não vou estar totalmente confiante naquilo que eu vou passar. Então, a prova maior foi que na sexta-feira à noite nos mostrou sobre a importância do amar, do servir, não importa a distância, o lugar que tu vá, porque nós somos colocados nos lugares que necessitam daquela palavra. Nós somos colocados, às vezes, em lugares que a gente nunca imaginou estar, levando algo de bom, um conforto, uma palavra. Não só para os encarnados, mas para quantos desencarnados precisam, às vezes, ouvir o Wagner falar,
a Verônica falar, a Miriam. Então, se nós nos preocupamos, né, com por que levou aquela casa, por que aquela senhora levou ela a fazer a doação, como eu disse para minha mãe, nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar é emanar amor em cada cantinho dessa casa. Emanar sabedoria, paz, disciplina, porque não é fácil. Tu sabe como não é fácil administrar uma casa espírita. Então hoje aqui nós estamos falando sobre essa palavra vaidade. Né? Existem várias formas de vaidade, mas essa vaidade que nós vamos falar aqui, né, é aquela que nós tentamos nos pegar dentro da casa espírita, ou dentro do nosso lar, ou dentro do nosso trabalho. Não é só na casa espírita, como disse a nossa irmã Frater. É o geral. Então toda cautela ela é necessária. Desde quando nós nos preparamos dentro do nosso lar para sair, pegar o carro ou o ônibus, seja lá o veículo que a gente vai usar, para ir em algum determinado lugar, levar a caridade. Este momento ele é precioso, porque nós não vamos sozinhos. Quantos ficam esperando por nós no portão da nossa casa para nos acompanhar, para que a gente chegue no determinado lugar onde se chama casa espírita, porque lá é um socorro espiritual, um pronto-socorro aberto 24 horas para amparar, socorrer irmãos que estão perdidos, irmãos que necessitam de tratamento. Né? Assim como muitos encarnados vão em busca de socorro, a maioria vai pela dor, não vai pelo amor. Todos nós aqui buscamos primeiro momento que a gente entra numa casa espírita, a gente vai pela dor, a gente não vai pelo amor. A gente vai porque precisa de ajuda. E esses irmãos, né, das trevas, eles sabem disso. Então, voltando aqui, todo cuidado é pouco, a organização e cautela são a alma deste empreendimento. Toda infiltração começa pequena, quase imperceptível, que às vezes a gente nem repara e nem nota. E sabe como que começa? Alguém saberia me dizer como é que começa? Essa pequena infiltração começa às vezes com um olhar assim de reprovação, ou aquele que diz: eu não quero trabalhar no passe hoje, não gosto de dar passe, não gosto de fazer isso. Aí já entra a vaidade, o pensamento, a bendita palavra: eu não gosto disso, eu não suporto a fulana, eu não gosto de fazer isso. O orgulho: não vou trabalhar junto com a Sil hoje, mas nem morta. Quanto? Ou aquele que diz: olha, ou tu escolhe, ou tu me bota separado da Sil, ou eu saio da casa. Maledicência, os melindres. E isso já é um ponto favorável para esses irmãos. Não é fácil, não é? Mas por isso que nós temos que todos os dias, a gente nunca deve se cansar, gente, de ler e estudar. Ler esse livro quantas vezes for necessário, como se fosse o nosso livro de cabeceira, porque ele vai nos servir sempre de alerta. E cada vez que a gente lê qualquer livro que nos alerta, a gente vai se fortalecer. A
A gente cria uma força, uma luz interior que não nos deixa ficar cegos, porque muitas pessoas, elas têm um véu ainda em seus olhos da vaidade. Ninguém gosta de ser mandado. Ninguém gosta, né, de receber ordens. Mas nós também temos que ter a humildade de saber como dar ordens. Nós temos que ser iguais para todos, falar da mesma forma, na mesma linguagem. Isso, Simplício, amai-vos e instruí-vos. E quando a gente assume esse compromisso, nós temos que amar em duplicidade sempre, amar sempre, e poder buscar sempre essa maravilhosa doutrina para que a gente possa se instruir. Como saber lidar com pessoas que ainda não têm a humildade. Seria da mesma forma que a Frater, nos estudos dela, chegasse e dissesse assim: vocês estão agindo errado com os filhos de vocês. E muitos diriam assim: mas quem é a Frater para dizer que eu estou educando errado meu filho? Então, antes de nós julgarmos, vamos analisar por que ela nos falou daquela forma, ou por que a Rô falou daquela forma. Vamos analisar por que a Miriam agiu, né, falou daquele jeitinho. Tem que ter fundamento. Assim é nos nossos trabalhos diversos, seja ele qual for. E esses irmãos, eles ficam só na deriva ali, só observando. Eles são disciplinados. Eles têm todo o tempo do mundo. Compreender sempre o nosso próximo, né, Simplício? Então, caminhando lentamente ao lado do comparsa, com uma das mãos tocando a fronte, como que recapitulando os próprios pensamentos, Júlio César informou: nossas atenções doravante estarão voltadas para os grupos de fluidoterapia. Deveremos fazer surgir entre eles a concorrência e a disputa. Eu já perguntei aqui na penúltima sala aqui da segunda-feira, quantos trabalhavam aqui ou quantos frequentavam uma casa espírita. Muitos levantaram a mão. Então, muitos já presenciaram, né? Já viram, ou estão vendo, estão passando por isso. Quantas vezes a gente se depara com um trabalhador que coloca como se ele fosse o milagroso? Eu dei passe, aquela pessoa se curou. Eu, usa essa palavra, o eu. É a mesma coisa quando nós estamos palestrando e eu digo: vocês, alto lá, vocês não, nós. Eu estou incluída. Assim é nos nossos trabalhos. Nós somos somente um instrumento. Se eu entro para uma sala de magnetismo, de paz, seja lá qual o trabalho, e acho que eu tenho que ganhar os méritos por aquilo que aconteceu, a vaidade está no topo. Então eles sabem que ali dentro daquela casa existe alguém ainda com essa vaidade, que vai ser um alvo fácil para eles dominarem. E aí é onde entra a disputa, né? A maledicência e outras coisas mais. Mas, Senhor, perguntou o secretário da maldade, como é que conseguiremos penetrar no centro espírita? Não dispomos de autorização? Como iremos romper as barreiras protetoras do centro? Você sabe como é que são essas barreiras do centro espírita?
Vocês já conseguiram ver como que é essas barreiras? Alguém já viu como que funciona? As barreiras protetoras são a casa espírita, ela tem os guardiões. São os guardiões que cuidam da entrada da casa, dos pontos chaves da casa. Toda casa tem um portal de entrada por onde vem toda a energia para casa. Então, a porta de entrada onde entra todas as pessoas encarnadas e as desencarnadas que ainda não sabem ultrapassar as paredes, né? Porque tem pessoas, irmãos desencarnados, que quando eles desencarnam, eles não sabem flutuar, eles não sabem atravessar as paredes, que para eles aquilo ali é como se fosse uma parede ainda de cimento, bateu, não tem como passar. Mas aqueles que já sabem, né, eles atravessam as paredes. Então o que acontece? Para não acontecer a invasão, a espiritualidade cria um campo magnético em sua volta. Os guardiões que ficam na entrada da porta, ali eles fazem a triagem daqueles que podem e aqueles que não podem entrar na casa ainda. Mas como não podem entrar na casa, não é um pronto-socorro, não é onde vai ajudar essas pessoas, né? Só que dentro da categoria desses irmãos desencarnados, tem aqueles que ainda não estão preparados, aptos ainda. Eles ainda não conhecem a palavrinha-chave. Eles querem fazer outras coisas, né? Eles querem bagunçar, eles querem fazer outras coisas. Então, ainda não é permitido. Eles têm que se conhecer a palavra, um pouquinho de amor. Eles têm que começar a sentir da verdadeira necessidade da ajuda. Então, o que acontece? Existe na entrada os guardiões. Esses guardiões são sempre os mesmos que ficam ali. Eles são responsáveis para aquele trabalho na casa. Recepcionar. Dar o primeiro atendimento àqueles irmãos que estão lá em filas na rua para entrar. Tanto encarnado como desencarnado. As armas que os nossos irmãos da luz usam são lanças magnéticas de energias, né? Como se um irmão violento chega ali, quer fazer bagunça, aquela lança de energia, bastou encostar, é como se eles ganham, como se fosse um choque, né? Eles ficam paralisados. Fico sem ação. Isso, Simplício. Cada um. E as pessoas que entram na casa espírita, esses irmãos, né, desencarnados, eles são resgatados, né, por muitas equipes da espiritualidade, os socorristas, e levam a determinada casa. Cada casa tem uma missão com aquele irmão que vai ser socorrido. Assim somos nós encarnados também. A missão do trabalhador estar ali naquela casa não é por acaso. A missão de atender aquele irmão que vai buscar ajuda também não é por acaso. Cada um vai estar no lugar que tem que estar. Então, quando ele diz aqui que como que vamos entrar e invadir a casa espírita, né? Se tem os protetores do centro, como faremos para despistar os mensageiros da luz? Chega, chega, gritou o mandante. Não vê que me perturba com tantos questionamentos? Ora, como vamos entrar? Aproveitaremos os desequilíbrios humanos, as brechas, com o orgulho, a mesquinhez, o desejo de mando, a vaidade, etc, etc. Quando eu li aqui, assim, né, que a gente começa a ler a mesquinhez, o desejo do mando, a vaidade,
é como se a gente volta assim no tempo, né? Aí a gente tem o hábito de dizer assim: puxa vida, se eu pudesse voltar no tempo eu faria tudo diferente. Como a gente usa esse termo, né? Hoje eu consigo entender o quanto eu aprendi nesses 6 anos de coordenação na Casa Espírita. E serei grata a todas as dificuldades. Porque foram essas dificuldades que fazem com que a gente acorde, aprende a saber vigiar, a perdoar. A gente passa a entender melhor aquele irmão que está ali naquela casa. Nos fazem ser fortes, essa palavra correta, mas fortes, não com soberba. Nos tornam pessoas mais próximo aos amigos da espiritualidade. Eles nos mostram o quanto nós precisamos evoluir, o quanto ainda nós estamos gatinhando pela mesquinhez, pelo egoísmo, pela inveja, pela maledicência, pela soberba. Porque enquanto nós ainda tivermos essa sementinha da soberba dentro do nosso interior, as pessoas não vão conseguir sentir a confiança dentro, né, dentro de tudo aquilo que nós queremos passar. Muitas vezes a gente esperneia, a gente chora, a gente quer desistir, né, dessa caminhada. Mas será que a fraqueza, ela tem que predominar mais do que a perseverança, mesmo chorando, esperneando? Quantos irmãos a gente assumiu um compromisso antes de reencarnar? Irmãos que ainda não aceitaram, ainda padecem na escuridão, mas nós temos uma missão dentro da Casa Espírita, com aquela equipe doutrinária, aqueles irmãos, de estudar, crescer e buscar esses irmãos para o estudo dentro da casa, tratar suas enfermidades, né? Porque nós somos os primeiros a ser atendidos e socorridos. Então, quando esse irmão Júlio César diz ao outro irmão que será pelas pequenas brechas de alguns irmãos envaidecidos, toda casa passa por esse processo. As casas mais conhecidas, que hoje se tornaram uma fortaleza do amor e da perseverança, mas elas tiveram, todos que fazem parte, tiveram que se unir. Se unir. Tapar o ouvido, os olhos e a boca naqueles momentos de julgamento. Então, o valoroso relatório dos nossos comandados, que permanecem junto de muitos tarefeiros encarnados. Eles têm livre acesso à instituição por serem acompanhantes usuais dos tarefeiros do centro, que não vivem a mensagem cristã, que fazem parte dos grupos de fofoca, dos que são sempre do contra, daqueles que desejam reformar tudo e nunca estão satisfeitos com nada. E é verdade. Eu lembro que nós tínhamos algumas pessoas na casa, assim, que sumiu, sabe? Sumiu, ficava às vezes um mês sem ir. Aí quando tinha uma reunião geral pra gente trocar ideia, aquelas pessoas apareciam. E aí elas sempre eram contra aquilo que nós colocávamos. E elas sempre queriam trazer coisas novas, diferente. Alguma coisa que a casa não estava preparada para aquilo. E aí sempre entrava aquela crítica.
né? Vocês nunca dão oportunidade, vocês isso, vocês aquilo. Aí entra aquela palavrinha-chave. Aonde está o companheirismo? Aonde está a pontualidade? Aonde está ali o dia a dia que tu assumiste um compromisso? Não foi com a Rô, mas tu assumiu com a espiritualidade de estar aqui nos dias dos trabalhos. Então, quando muitas pessoas cobram, antes de cobrar, a gente tem que se certificar se realmente eu estou sendo uma boa trabalhadora. Se eu sou disciplinada, se eu sou participativa, se eu estou ali no dia a dia. Como que eu vou cobrar algo se eu vou quando eu quero? Quando eu acho que hoje eu vou porque eu estou afim. Mas eu também não posso julgar aquela pessoa por ela ser assim. Nós também temos que ter a paciência, temos que saber lapidar aquele irmão, porque ainda é um carvão, né? É um carvão, e nós temos que saber polir ela para ela se tornar um diamante também, né? Um diamante de informações. Um diamante onde ela saiba não se deixar influenciar pelo não, pelo negativismo, por esses irmãos, porque eles vão lá e influenciam. O que tu quer fazer naquela casa? O que tu vai? Não vai, hoje está chovendo, te joga aí no sofá, vai ver uma televisão. Não, vai lá na casa da fulana lá, hoje tá, vai lá. E aí a gente prefere estar, às vezes, na casa de alguém, falando mal de alguém, do que dar naquele dia que assumimos em estar estudando, praticando, exercitando tudo aquilo que está guardado no nosso subconsciente. Porque tudo isso, meus amados, que a gente está estudando, nós já estudamos. Já estudamos e está tudo armazenado no nosso subconsciente, lá no nosso psique, lá, ó. Por isso que muitas vezes a gente tem uns flash, como se a gente já tivesse vivido aquilo, porque nós já participamos, já estudamos, já sabemos, decora e salteado. Mas por que eu não lembro, Rô? Por que eu não lembro de nada? Não lembramos para que a gente possa participar de novo, colocar em ação e aos poucos ir aflorando. É que nem a rosa, né? Um botão, ela vai abrindo, vai exalando aquele perfume maravilhoso. Assim somos nós. Nós temos que aprender a abrir aos poucos e exalar aquilo de bom que nós temos. Então, voltando, o nosso amigo Simplício colocou, nós temos que parar de julgar-nos uns aos outros e auxiliarmos-nos mais e mais em prol do melhor desenvolvimento da casa. Esse julgar, eu me policio muito. Muito. Porque ninguém é igual. E o maior desafio para nós e para mim foi quando tu foi coordenadora de uma casa espírita e hoje tu te depara com uma outra coordenadora com diferença, com ideais diferentes, que às vezes não fecha com aquilo que tu pensa. E nós temos que saber respeitar e saber entender que todos têm que ter seu crescimento. Todos têm que ter esse crescimento. Todos que passam na casa espírita, todos que passam, seja na direção, em qualquer atividade na casa, do mais simples, tem o seu crescimento, seu momento é sua hora. O nosso desenvolvimento, ele é constante. Então, quando aqui, ó, identificamos em 3 grupos passistas que nutrem desejo ardente de desenvolver a faculdade de cura. Acreditam ser especiais, embora suas tendências para o fanatismo permaneçam controladas pela organização e o estudo doutrinário esclarecedor, contendo certas ideias. Não possuem
nem de longe, a raríssima faculdade de curar instantaneamente as enfermidades. Mas e aí? Perguntou Gonçalves. Aí, meu amigo, nós vamos dar a eles a faculdade de cura. Como assim? Simples! Aproveitando a brecha de inúmeros tarefeiros, penetraremos na instituição dos assistidos que adentrarem a sala do passe, estiverem sobre um processo obsessivo, e ainda se esses obsessores fizerem parte de nossa extensa falange, solicitaremos que se afastem momentaneamente, causando uma cura instantânea, aparente. O resto, se eu conheço bem a criatura humana, acontecerá naturalmente. Não entendi, disse Gonçalves. O senhor pode explicar melhor? Fácil, meu querido. Muitas pessoas não entendem o processo da mediunidade. Então, vocês viram como é importante a gente estudar, se conhecer a si próprio, saber distinguir o que é nosso, o que não é, o que é dos amigos da luz, o que não é dos amigos da luz. Porque se nós estudamos, a gente sabe a linguagem dos nossos amigos da luz. A gente sabe como que eles se procedem, né? Então, quanto mais a gente estudar a mediunidade e colocar em prática, vamos aprender a nos defender. Só estudando e colocando em prática que vamos aprender. Embora haja sempre uma parcela do magnetismo humano, voltando aqui, ó. Fácil, meu querido. Muitas pessoas não entendem o processo da mediunidade. Não compreendem que os passistas são simples instrumentos. Então, a gente é um instrumento. A energia é passada pelo nosso corpo e nós passamos aquela energia para aquele irmão que está recebendo o passe. É só isso. A nossa obrigação qual é? É manter o equilíbrio, pensamento positivo, manter a disciplina, cuidar do nosso corpo, preparar o nosso corpo quando vamos para os trabalhos na casa espírita. O que é cuidar do corpo? Alimentação, aparência, higiene, tudo isso é fundamental. Aí ele diz, embora haja sempre uma parcela do magnetismo humano, por desejarem agradecer os recursos recebidos logo o endeusamento baterá às portas das salas de fluidoterapia, fazendo com que os passistas disputem entre si quem dispõe de maiores recursos magnéticos. Ah, mestre, o senhor é um gênio. Gonçalves, alertou o obsessor-chefe, preste bastante atenção. Uma vez dentro da instituição, todo cuidado é pouco. É provável que não veremos as entidades superiores. Por que eles não conseguem ver as entidades superiores, o Gonçalves, o Júlio César? Por que eles não conseguem ver eles? Porque estão em outra faixa vibratória. Isso mesmo, anjo. Então, alto lá. Se eles estão numa faixa vibratória bem melhor, será que a gente não consegue também estar nessa faixa vibratória? Será que é tão difícil? Por que é difícil para nós estarmos numa faixa vibratória, para que esses irmãos não consigam nos ver, nos sentir? O que falta em nós?
Estão pensando ou estão consultando os universitários? Faixa vibratória mais baixa que os espíritos superiores. Pois é. Mas o que é o vigiar os pensamentos? Não escutou? Eu fiz uma pergunta. Se Júlio César, né, e o Gonçalves não conseguem ver os nossos irmãos da luz superiores, por que eles não conseguem ver? Aí o pessoal diz pela faixa vibratória. E aí eu pergunto, mas por que eles conseguem nos ver? O que falta em nós, então? Para que a nossa faixa vibratória não esteja na mesma, vamos dizer assim, na mesma sintonia deles? Por que eles conseguem nos ver? Como é que eles têm tanta facilidade? Anjo, muito bem, Anjo. É isso aí, porque ainda vibramos na mesma faixa deles. E o que é esse vibrar? O que seria? Aí o Fernando diz equilíbrio, sintonizar com bem. Boa tarde, dona. Seja bem-vindo. Mas por que a gente está na mesma faixa? Não. Rô, tu tá doida? Eu não tenho a mesma faixa vibratória desse Júlio César. Mas eu não disse que a gente tem a mesma faixa do Júlio César. Mas eu ainda tenho orgulho. Tenho ainda a maledicência. Tenho o pensamento negativo, como colocou, os vícios mentais. Isso mesmo, Lívia, os vícios mentais. Nós podemos não ter todos, mas alguns a gente tem ainda. Quem é aqui que já não sofreu ou sofre por amor? Quem é que às vezes não chora por amor? É um vício também ainda. É uma fraqueza nossa, não é verdade? Não vamos falar só de orgulho, vaidade, maledicência. Nós ainda temos outras coisas. São tantas. Ciúmes. Que coisa pior do que os ciúmes? Nossa, os ciúmes é algo que a nossa fraternas... Eu assisti a palestra dela de segunda, olha, ouvi já 3 vezes a palestra dela. Ela fala tudo. Fala exatamente aquilo que eu preciso ouvir, o que nós precisamos. É assim que nós vamos trabalhar as nossas imperfeições. Não pensa que é só o ódio, a mágoa, a vingança. Os ciúmes também destrói, aniquila, arrasa. Em qualquer idade, em qualquer lugar, em qualquer momento. Sucrilhos também, porque entra a gula, né, Miriam? A gula dos sucrilhos. Então, são tantas ainda dificuldades que temos, que às vezes a gente se preocupa só em querer perdoar. É um fator importante, sim. Mas a gente também tem que trabalhar outras imperfeições. Não se muda, não se molda da noite para o dia. Mas o pouco que nós conseguirmos colocar em boa ação vai fazer uma grande diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje eu estava aqui nós estávamos ouvindo aqui o Divaldo na sala, mais cedo. Ele disse que muitas pessoas dizem assim, o travesseiro é o meu melhor conselheiro. E ele foi bem claro, travesseiro não é conselheiro coisa nenhuma. Travesseiro foi feito para deitar a cabeça e dormir. Porque as pessoas têm hábito de achar, né, e escolhem o momento errado, a hora errada, trocam as ordens, né? Querem tudo para ontem. Escolhem o momento errado para resolver um problema. Escolhem o momento para falar, né, no momento errado. Então o travesseiro foi feito para dormir, não para ficar a noite toda ali matutando. E ele está certo, se a gente parar para pensar, tem uma finalidade, um porquê. Então nós também temos que parar e pensar como fechar essas brechas para que esses irmãos não venham nos usar. Porque todo trabalhador de uma casa, mesmo não sendo trabalhador, mas aquele que tem o coração aberto a mudanças, aceita
a participar e a mudar para o bem, ele tem uma sensibilidade maior, ele consegue ver aquilo que muitos que se dizem espíritas e não veem, né? A necessidade de uma mudança na casa. O Simplício disse, na verdade, é na hora que tens tal sentimento que tens que pensar o porquê desta ou daquela reação e procurar agir. E aí, às vezes, a gente também tem que saber ter cautela com essa reação, né? Né, Simplício? Então, voltando aqui. Provavelmente, sentimento certo, desconforto psíquico, pelo contraste das nossas vibrações, dos cooperadores espirituais que pudermos enxergar, por trabalharem intimamente ligados à nossa esfera de atuação, com o objetivo de arrebatar muitos dos nossos. Evite fixar-lhes o olhar, pois vibrações amorosas tentarão nos retirar do caminho. E se porventura lhe agarrarem, evite pensar naqueles que você amou um dia, viu só? E a gente sempre consegue pegar eles por essa partezinha do sentimento. Ai, como eu gostava e gosto, quando eu trabalho no socorro espiritual, tocar no coração daquele irmão que chega ali raivoso, dizendo que vai matar, que vai fazer, e tu toca no coração, tu fala daquele pai ou daquela mãe, ou daquele irmão que está rezando, que sente saudade dele, que vibra por ele, para ele poder sair da escuridão, para ele encontrar o caminho da luz. Tu mostra o quanto ele é amado. Não tem como ele não ceder. Não tem como ele não ceder, ele acaba sempre cedendo. Se nós soubermos lidar com esse sentimento, se a gente conhece realmente o que é o amor, o que é o perdão, o que é a disciplina de saber lidar com eles, a gente vence. Não sei se eu consigo, Anjo, mas é um dos trabalhos que eu mais amo, é o socorro espiritual. Vocês não fazem ideia. Eu não escolho o trabalho, mas eu amo esse trabalho do socorro espiritual. Quando eu dirijo um trabalho, socorro espiritual, a Rô, tenho por hábito, eu abraço a trabalhadora. Abraço, eu tento passar para aquele irmão que está ali, ela dando passagem, o meu amor, o meu carinho, como se eu estivesse abraçando ele naquele momento. Eu passo para ele a certeza e a confiança de que ele está no lugar certo. Que vale ficar anos e anos se torturando, sendo usado, torturado por outros irmãos que ainda não conseguem se libertar do ódio, da vingança? Eu mostro para ele, quem não garante que tu também, num passado teu, tu fez coisa pior e muitos te perdoaram. Então nós temos sempre que colocar palavras edificantes. Assim somos nós nos nossos trabalhos com os trabalhadores da casa, é tocar no coração deles, né? Nas nossas reuniões, nos nossos estudos, mostrar o quanto eles são importantes para nós na casa espírita, o quanto eles são amados, o quanto eles são valorizados pelos amigos e por muitos que a gente nem imagina, que ficam ali, né, vibrando para que a gente vença, que a gente não desista. Então, nós temos que cuidar muito também as nossas emoções, né? Vigiar as nossas emoções. Tem que saber que maneira de emoção, né, vai nos
não vai nos prejudicar. Por exemplo, eu me lembro que logo no início que eu conheci a Frater, que ela vinha aqui na sala, nossa, assim, eu sou muito manteiga, né? Até que agora eu já estou mais firme, né? Às vezes eu fico um pouco emocionada, mas assim, eu me envolvia tanto naquilo que eu estava falando nos estudos, que eu viajava naquilo assim, eu ia lá dentro, eu acabava chorando, porque a emoção era grande. Então, eu tive que começar a trabalhar esse meu lado de emoção, né? Eu tive que começar a trabalhar, porque essa minha emoção era aqui na internet, porque quando eu estou palestrando na casa espírita, nunca ninguém, eu acho que foram poucas vezes que me viram chorar, né? Porque a gente vai aprendendo a não ser dura, mas a gente vai aprendendo a se fortalecer para saber lidar com a dor, com a tristeza, com a doença. Nós temos que ser firmes, fortes e confiantes naquilo que recebemos e aquilo que passamos. Então esse meu lado sentimental, eu sempre fui assim, né? Mas eu procuro não me desesperar em cima do sofrimento do meu próximo, porque aí não faz sentido. Não adianta eu vir aqui, ouvir alguém no fraterno e aquela pessoa falar coisas tristes, e eu não dormir, ficar arrasada, porque é sinal que eu não estou equilibrada, eu não estou bem, eu preciso buscar o equilíbrio, eu preciso me fortalecer para poder levar. E assim é os dirigentes, assim é um trabalhador na casa espírita, quando vai executar as suas atividades. Ele tem que, antes de sair da sua casa, se preparar. Começando de manhã quando acorda, se preparar nos pensamentos, né? Não se armar como se estivesse indo para uma guerra, como se estivesse indo para uma casa espírita para duelar com os colegas, ou para mostrar que eu posso, eu sou capaz, ou mostrar que eu curo, que eu sou melhor nisso. Aí já começamos o dia errado, né? Então nós temos que lembrar sempre que as nossas emoções, elas também são necessárias no momento certo e na hora certa. Porque às vezes uma emoção pode mudar a vida de muitas pessoas. E principalmente quando a gente toca no coração de alguém. Quem sabe ali aquela pessoa, ela vai despertar. Mas tem que ser uma emoção equilibrada, uma emoção movida pelo amor, movida pelo respeito, né? Movida pela confiança de que aquilo que eu estou passando é algo bom. Isso, muito bem, muito bem. Nosso Simplício diz, pelo contrário, deve se desarmar para poder raciocinar e escolher o melhor caminho. Exato, porque quando a gente está armada, né? A gente está ali a mil, coração cheio de mágoa e ódio e disputa, a gente não consegue raciocinar. E isso é verdade. E eu não tenho vergonha de dizer, porque eu já passei por isso. Quando eu estava magoada, chateada, eu não conseguia nem raciocinar, né? E eu sempre pedia, hoje eu não estou bem, eu quero passar no socorro de corpo presente, eu preciso de ajuda. A gente tem que ter humildade de buscar ajuda. Ficou alguma dúvida, meus amados? Ainda nós vamos continuar na semana que vem no capítulo 5, tá? Que os capítulos eles são mais extensos, então não adianta sair lendo, e a gente também tem que ter um pouquinho de emoção naquilo que estamos passando aqui, debater, olha quantos participaram, colocaram na área de texto, né? E antes de eu descer, eu quero aqui fazer um comentário que muitos não estavam na sala, que após nós terminarmos esse estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita, vão já se preparando que eu vou entrar com outro estudo do livro A Convivência na Casa Espírita.
tá? Então vai ser uma sequência. Acabamos esse livro, aí nós vamos ter mais uma segunda-feira de debate sobre esse livro. Aconteceu na Casa Espírita. Vamos fazer perguntas, vou preparar algumas perguntas para ver se vocês realmente, se a gente está de acordo com tudo aquilo que a gente estudou e leu aqui. E aí depois nós vamos entrar com esse livro, né? A Convivência na Casa Espírita. Eu vou colocar ele lá no Face, com a capa do livro, vou colocar a conclusão desse, né, um resumo desse livro, que eu acho que é importante. Nós estamos estudando, né, o que acontece na casa, mas nós também temos que aprender a convivência no dia a dia, como lidar com essa convivência. Então o livro se chama Convivência na Casa Espírita. O Anjo está colocando, depois eu vou colocar aqui, Anjo, para o pessoal, o nosso endereço lá do Face, tá? E aí tu pode a gente te adiciona, tá bom? Aí vocês podem participar por lá, pode entrar por lá nos blogs, tá? Bom, alguma dúvida? Aqueles que eu não tinha cumprimentado no início, eu desejo a todos que estão aqui, mães, pais, pela data de ontem. Eu sei que tem muitos portugueses aqui, né, na sala, então eles comemoram em duplicidade. Eita, coisa boa! Eles comemoram 2 vezes, 2 domingos, porque o Dia das Mães da Dulce não é nesse domingo, foi no outro domingo. Então ela comemora 2 vezes, né, Dulce? Então eu desejo a todas as mães, as futuras mães, os pais, porque também tem pais que são mães, né? Que às vezes na falta da mãe tá ali educando, né? Cumprindo com a sua missão dentro do seu lar. Eu desejo a todos um abraço fraternal. Desejo a todos vocês uma ótima caminhada. Uma caminhada repleta de muita paciência com seus filhos, muita disciplina e sempre passando a eles quem é Deus e o que Ele nos oferece, ensinando a eles os valores de respeitar e honrar seus pais, para que um dia, na nossa velhice, nós possamos ser amparados pelo amor dos nossos filhos. Então eu agradeço em nome da minha família, da minha filha, da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos, por tudo que eu aprendo. Não só com eles, mas com cada um de vocês que também somam na minha existência. Que o nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, com a sua equipe, com as mentoras, mães, amigas, protetoras, possam sempre nos cobrir com fluidos amorosos, para que a gente possa se sentir sempre protegidos e nunca desistir de lutar com armas de amor a mudança, e nunca esquecendo, a gente só consegue vencer o mal com o amor. E antes de julgar alguém, que a gente possa sempre se colocar no lugar daquele irmão e emanar a ele, a eles ou a elas, assim como nós muitas vezes necessitamos de um ombro amigo para desabafar, para chorar, para ouvir eu te amo, para ouvir estou aqui, que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa usar esse meio de
comunicação, que são tantos, o Facebook, o Orkut, o Paltalk, os blogs, o MSN, o Skype, enfim, são tantos, que a gente possa usar somente para o bem. E que a gente sempre tenha cuidado com as palavras que colocamos. Porque as palavras, assim como vai, elas voltam no mesmo sentido para nós. Então eu desejo um final de segunda-feira cheio de paz, cheio de harmonia. Que o nosso lar, o nosso trabalho, tudo aquilo que às vezes deixamos ali 1 hora, 1h30 para estarmos aqui na sala unidos, buscando, compartilhando, oferecendo, seja o que for, eu retribuo da mesma forma a cada um de vocês o meu amor, o meu abraço fraternal. Que seja feita sempre, Senhor, a vontade tua e nunca nossa. Estou descendo que a nossa frater quer falar. E depois nós vamos entrar. Se o hoje está coordenando aqui, ela vai passar quem vai fazer as vibrações, eu acho. Estou descendo. Oi, tudo bem? Meus queridos fraternos, tudo na paz? Estou sendo ouvida desse outro ladinho? Beleza. Gente, mais uma vez nossa querida Rô subiu as escadas. Beleza. Olha, realmente ela coloca a sua emoção de uma forma tão grande nas coisas que ela diz, que eu acho que mesmo que você esteja distraído, mas esteja ouvindo, com o ouvido de ouvir só, você vai entrar na dela. Não tem como não entrar. E eu acho isso ótimo, pelo simples fato de que muitas das vezes nos é tão difícil a gente entender o lado positivo da vida. E se tem alguém que fala as coisas dessa forma, a gente acorda. É o que eu sempre falo para vocês. Eu estou aqui para catucar. Catucando. Eu fico catucando as pessoas do centro, eu catuco as pessoas da minha casa, eu catuco todo mundo, gente. Para acordar. Porque a gente vai vivendo uma linha reta, essa linha da vida, sabe? Aquele caso assim, você lê o jornal, você vê a televisão, tudo em linha reta assim, e vai indo. Mas não para pensar. Ela começou hoje com aquele caso de cachorro, que eu vi por acaso, mas não quis ver, porque eu sou muito sensível. Então eu prefiro não ver o bichinho sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, para mim fica fácil, porque eu trabalho com pessoas com desajustes mentais. E ela, lógico que é uma desajustada. Não tenham dúvida. E eu já falei aqui que as pessoas com desajuste mental, qualquer que seja ele, são mais fáceis de ter contato com os espíritos negativos. E esses espíritos negativos influenciam de uma forma tão forte que você não sabe quem é aquela mulher que estava ali. Não sabe mesmo. Quem será ela? Será que ela é assim mesmo? Ou ela está assim? Então, como a Rosinha falou, com muita propriedade, e que Jesus, ele apenas repetiu o que Jesus disse, né? Que a gente não deve censurar as pessoas. Porque quem somos nós? Nós temos defeitos do meu Brasil varonil,
Quem somos nós para falar mal de alguém, quem quer que seja, se nós nem sabemos quem está do outro lado? Nós nem sabemos quem é aquele ser que está fazendo aquilo, se ela está sendo influenciada de uma forma negativa, como se conta no caso desse livro que a Rô está lendo. Então, gente, é uma grande verdade isso, porque eu vejo isso acontecendo no meu consultório. Eu vejo isso acontecendo lá no centro, porque eu sou atendente fraterna. Então eu vejo essas coisas acontecendo, que ainda por cima também, como a mãe dela, sou médium, eu vejo as pessoas que estão por detrás daquela que está na minha frente, e muitas das vezes tentando desfazer qualquer processo que eu queira entrar positivamente. É que eu já estou acostumada. Eu já trabalho nisso há muitos anos. Então já estou acostumada. Agora, veja como é importante isto que a Rô está passando. Não por conta dos centros espíritas, não por causa das casas espíritas, mas por causa de nós todos. Porque aonde estiver o homem, aí está o defeito. Logicamente, nós não somos perfeitos. Então, aonde estiver o homem, não importa onde, no seu trabalho, fora do seu trabalho, na sua casa, como no caso daquela mulher que fez aquilo, ela não estava no centro espírita, ela estava na casa dela. Veja? Veja? Então, isso que ela está colocando acontecendo no centro espírita, abranja todos aqueles que são gente fina como nós, e aqueles que não são gente finas como nós, que nós saibamos entender às vezes o nosso vizinho que está fazendo na nossa visão uma besteira, sabe? O nosso vizinho está fazendo uma besteira e a gente fica censurando o vizinho ou qualquer coisa nesse sentido. Então não é você estar na casa espírita. Como outro dia eu falei, meu Deus do céu, tem muita gente que está metida lá no mato, longe, que não tem nem condições de conhecimentos gerais da vida. Mas Deus deu àquele também a oportunidade de crescer, porque deu a ele, quando reencarnou, o que é certo e o que é errado. Então, se ele age com o lado positivo da vida, ele vai se salvar. Se não, né? Então, não há necessidade, não é só porque nós estamos aqui, temos a grande oportunidade de termos esse computador, a grande oportunidade de ouvirmos Rosinhas e outras pessoas que falam aqui e que nos ajudam de monte, minha gente. Nós não somos melhor que ninguém não, cara. Somos não. Aí, outro dia eu estava conversando com meu marido a respeito disso. Às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês que estão aqui. Acredito que sim, porque isso é natural do homem. Você sai do sério. Tipo assim, se alguém fez alguma coisa que você não gostou, você fica furioso. Meu Deus do céu, por que fez e aconteceu? Você não está mais raciocinando. Você passa a não raciocinar. E naquele instante, conforme for a força mental que você tem, porque cada um de nós é diferente do outro, mas conforme você estiver ou ser, você vai estar enviando para aquela pessoa que está na sua mente toda uma energia. E eu já vi isto acontecer. O outro do outro lado começou a passar mal sem saber por que estava passando mal. Aí procurou médico, procurou centro espírita, procurou tudo. Aí eu fui falar com a pessoa. Aí eu desejei que ele morresse. Eu digo, caramba! Então nós com a nossa mente,
Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você fala. Não saia do seu equilíbrio. Faça um esforço de reportagem tremenda para não sair do equilíbrio. Eu sei que é difícil. Na hora do pega pra capar, a gente fica mal mesmo e começa a dizer um monte de besteira. Sabe? Mas se puder não botar depois que passou aquela situação, entra na paz. Ore pela pessoa, por favor. Porque o outro vai sofrer. E sabe-se lá, essas notícias que nós recebemos através dos meios de comunicação, sabe-se lá o que foi e o como que ela vive e onde e com quem. Certo, minha gente? Então, não é só no centro espírita. Não fiquem pensando vocês que esse caso que a Rosinha está contando aqui só acontece no centro espírita. Não, é na sua casa. É na sua casa. É onde você está. Aquilo ali é um exemplo de como pode acontecer com as pessoas e o que. Traz para a tua casa todo o lado positivo que ela está passando. Era isso que eu queria fazer, essa complementação no que a Rosinha já botou tão lindo de morrer, mas eu queria, porque eu fico agoniada com essas coisas, viu, gente? Eu sou meio, né? Então eu fico meio agoniada quando eu vejo que quando chega lá no centro as pessoas estão mal pra caramba, e quando chega no consultório a pessoa está mal pra caramba. Ó, Deus de misericórdia. Eu gostaria que tivesse todo mundo bem, obrigada. Mas estamos no mundo de provas e expiações e isso não vai ser assim tão fácil, ok? Minhas queridas, obrigada. Obrigada por ter me ouvido, tá bom? Mais uma vez, beijinhos para você e passo para você, Silzinha. Obrigada, tá, Rosinha? Obrigada 1000 vezes, tá, Rosinha? Beijinho, beijinho, beijinho. Olá, boa tarde a todos, fraterna, nós que agradecemos ouvi-la. O estudo da Rô foi maravilhoso, como sempre, e a gente ouvindo esses estudos, e nós aqui na sala, no estudo, a gente vê o quanto a gente aprende e o quanto ainda a gente tem que melhorar em muitas coisas. E a gente sai daqui tão bem esclarecida e equilibrada para a gente com prática. Tudo que essas pessoas maravilhosas nos trazem bom, nos dão carinho, amor, nos dão uma parte do seu tempo para trazer aquilo que elas já aprenderam, todos os seus conhecimentos com livros, conhecimentos em casas espírita. E isso a gente tem que agradecer muito, né? Rô, fraterna, Miriam, muito gratificante, muito que agradecer. Então agora eu vou com a nossa querida amiga Miriam para fazer as vibrações, esse momento tão especial das vibrações. Quem desejar pode colocar um copo com água do lado do computador, e também quem desejar pode colocar os nomes na área de texto ou mesmo pensar na pessoa que está precisando. Miriam, levanta a mãozinha, por favor, querida. A Miriam está com probleminha de conexão. Vai estar, Miriam? Então eu estou passando para você. Passando. Olá, boa tarde. E aí, pessoal. Bom, se meu som falhar, eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, que a conexão
Está bem ruim hoje, da nossa vibração. Se falhar o som, a gente continua fazendo a vibração em pensamento, tá bom? Então a gente sempre agradece, em primeiro lugar, essa oportunidade, né, da gente estar aqui vibrando pelos nossos irmãos, da espiritualidade que é responsável por esse trabalho que vai a cada nome que é postado na área de texto, né, a cada pessoa que nós vamos mentalizando, aquelas que nós colocamos nas vibrações, mas que os espíritos nos orientam, que não é só necessário colocar o nome dessas pessoas, mas também mudar a nossa atitude em relação a elas, se elas são nossos desafetos. Pedir por todos os nossos irmãos que estão neste momento tais nas suas casas, envolvendo todas as famílias, envolvendo todos os nossos irmãos que estão neste momento passando por dificuldades com seus vícios, a todos os, mesmo para aquele irmão que está sucumbindo na sua tarefa, porque é o nosso dever colaborar com a tarefa do outro, assim como nós também somos amparados nas nossas. Pedimos por todos os nomes que estão sendo postados, pedimos pelo Wagner, pela Fraterna, pela Silvia, pela Rua Estrela, pela Eugênia, Eternidade, Dulce, Clara, Simplício, Verônica, Ligerino, Adriane, Lívia, o José, a Patrícia, a Anjo, a Pérola, Fernando, Dona de Mim, o Osmar, o Ave Cristo, a Robertinha, a Naída, Tasso, Gil Rodrigues e todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco, mas estão sempre ligados em pensamento. E que essas vibrações, Senhor, não estejam só aqui nesta sala, onde estão renovando as nossas células, renovando a nossa água, fluidificando, levando o remédio necessário que nós precisamos para o nosso fortalecimento, renovando o nosso ambiente do lar, mas também que a gente possa levar a todos à nossa volta, ao retornar às nossas tarefas, essas vibrações de paz e de amor, que não são momentâneas, elas devem ser permanentes. E assim, agradecemos por esse momento onde exercitamos a nossa capacidade de amar e de nos doar a todos. Pedimos também, Senhor, por todo o nosso planeta, que passa por tantas modificações e transformações, chamados à lei do amor, mediante a tanta violência, tanta intolerância. Ainda não percebemos que este é o momento de reverter essa situação. É um chamado para nós, que possamos sempre perceber e tomar as nossas atitudes, envolvendo a cada um como irmão, filho do mesmo Pai. Que assim seja, liberando então para si. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Miriam, pela vibração. E agora convido a nossa Verônica para fazer a nossa prece final. E após ela colocar uma música para a gente se despedindo de inverno. E estaremos aqui novamente na quinta-feira, às 14h30. E quem perdeu o começo do estudo, da palestra, quiser ouvir ou novamente, porque foi maravilhosa, eu vou deixar o endereço do YouTube, as salas gravadas. A gente vai ouvindo novamente. Então, passando, Verônica. Então, boa tarde a todos, fiquem todos com Deus e com Jesus. Um beijo.
muita paz, muita luz. Chegou o momento de agradecer ao Mestre Jesus. Vamos continuar nessa vibração, sentindo muita paz, amor e tranquilidade em nossos corações. Que as bênçãos do céu caiam sobre nós, fazendo de nós pessoas melhores e com certeza bem melhores do que quando chegamos na nossa salinha espírita. Agradecendo ao Mestre Jesus, a espiritualidade responsável por essa atividade, aos nossos mentores e guias espirituais, a presença nesta tarde, que nos trouxe equilíbrio para os nossos trabalhos aqui realizados. Agradecemos a presença de todos, pois sem vocês não teríamos com certeza o mesmo resultado obtido. Que continue em paz no decorrer da semana e com Jesus. Paz e luz para todos. Muito obrigada pela presença, muita luz. Que com o decorrer do dia vocês pensem um pouco no que foi dito aqui hoje, pois com certeza vai ser um momento de reflexão muito bom. Agora eu vou descer e colocar uma música para assim darmos por encerradas as atividades na tarde de hoje. Então, um grande abraço e muita paz. mundo.